Perfeito. Isso aí, você valorizando, já sintoniza com a pergunta, com o comentário que a Flávia fez, né? Você dando esse enfoque centrado ao paciente, você acaba modulando também a sua forma de atender, de assistir, valorizando o que aquele paciente tem, né? Você vai valorizar, vai dar valor ao que esse paciente traz de valores e de conhecimento. E a partir do momento que o paciente enxerga que você está realmente preocupado com esse cenário dele total, ele vai se abrir e se aprofundar muito mais ao que Flávia nos trouxe, que foi como trazer essa educação, esse conhecimento para o paciente, trazendo como uma coisa muito difícil. Né? Para mim, Poliana, tudo é muito difícil quando eu não compro a ideia. Quando eu não compro a ideia, não pode falar, repetir, eu tenho que comprar a ideia, né? E eu acredito, isso as literaturas também mostram, né? Quando o paciente se vê realmente como o centro do cuidado está nele, todas as atenções estão nele, acredito que ele compra muito mais facilmente essa ideia e se abre para esse novo cenário, né? Muitas vezes é a forma que a gente fala, às vezes a gente fala com termos que aquele paciente realmente não está captando, não está entendendo, coisas que a gente realmente precisa baixar um pouco a linguagem. Não sei se no consultório o É, doutor também sente isso. não, com certeza, eu acho que acho que se fala muito dessa questão do empoderamento, né, do paciente, acho que ela é fundamental. A gente vive uma realidade cultural que é um pouco diferente de outros continentes, né? Realmente o paciente latino-americano, ele se deixa muito, ele é muito passivo, né, dentro da relação saúde e doença, né? E eu acho que essas enfermidades crônicas, a gente tem que ter de uma certa forma, um certo grau de ativismo, né, dentro do seu posicionamento em relação à doença. Então, eu acho que essas situações elas têm que ser criadas, né, dentro da realidade da Sim, clínica, de compartilhar esse tipo de conhecimento com o paciente, para que ele possa entender todo o processo pelo qual ele vai passar, para entender a importância e o valor do acesso dentro e o cuidado que ele tem que ter com o acesso, né? A perfeito. gente fala muito também do autoexame, né? Do mesmo jeito que tem um autoexame para várias doenças, né? Sim, O acesso é uma doença, ele tem que saber se examinar o seu acesso. Ninguém melhor do que o paciente muito bom. para conhecer o Eu seu não tinha acesso. pensado com esse direcionamento de autoexame. Autoexame a gente sempre tenta orientar o paciente conhecer o seu frêmito, né, conhecer o jeito como funciona o seu acesso, os fluxos que dão. Então é interessante porque obviamente se algo começa a dar errado, ele também vai ter essa percepção, mesmo que às vezes ele não esteja num centro ali, num cenário onde as pessoas têm esse treinamento. Isso às vezes ocorre inclusive quando o paciente vai de férias e às vezes ele tem que mudar a unidade de diálise dele. E eu já tive essas situações que o paciente foi o agente identificador do problema, né? E Sim, os colegas ligam e a gente dá um direcionamento com o colega vascular, né? Seja dentro ou fora do país. Mas acho que tudo isso é importante e esse é um dos grandes desafios, né? Do paciente com acesso de diálise, porque eu sempre falo isso e por isso, mais uma vez, eu ratifico a importância do conceito do time de acesso, porque são diferentes especialidades e diferentes visões do problema. sim, Então, obviamente, essas visões elas são importantíssimas, porque elas são complementares. Mas, ao mesmo tempo, se você não conseguir fazer que todo mundo enxergue da mesma maneira, né, o mesmo horizonte, o mesmo propósito, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, ao mesmo tempo que isso é gratificante, né, você ter essa pluralidade, né, de visões e de experiências e de pessoas lidando com o problema, ao mesmo tempo é um grande desafio. sim. Porque se você não conseguir criar um propósito e um gerenciamento e uma coordenação adequada dos esforços, infelizmente, né, os resultados acabam sendo precários no manejo do problema. Sim. Então, tudo isso aí é Acaba importante, gerando né? até mais problema, né? Exatamente. Porque cada um vai puxar para um lado, né? Então Sim, não vai enxergar, sim. só vai enxergar uma parte do problema, né? E não o problema como um todo. Então, por isso, esse conceito de time ele é importante.
não só do ponto de vista prático, né, mas conceitual também. Sim. E é um grande desafio, né? Principalmente, o doutor falou sobre esse cenário do posicionamento do paciente, né? Muito mais passivo. E aí eu adiciono o cenário nosso, profissional, né? Que está realmente enraizado aí com o protecionismo, né? Um cuidar, é meu, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que criar esse acesso de qualquer jeito. E às vezes você estica esse fio, né, de linha de vida sem ter parado para entender como isso está repercutindo com os valores desse paciente, com as necessidades dele, com a expectativa dele de vida, o tanto que a gente está gerando mais dor do que realmente benefício. Então, essas duas vertentes realmente, né, a gente precisa deixar no alerta, o tanto que a gente empodera, a palavra da moda empodera esse paciente, e o quanto realmente a gente permite que ele esteja empoderado, né? A gente dá Perfeito. realmente conhecimento para ele, para isso. E mais Tem que uma ser uma vez, o análise, conhecimento é o tem que que vai ser, trazer tudo, né? tem que ser uma análise muito dinâmica, né? Isso é muito dinâmico, e por isso que é importante a integração de todos os profissionais, porque o dia a dia do paciente não é com o cirurgião, né? Infelizmente, por melhor que seja o acompanhamento, né? A maioria das vezes você vai ver aquele paciente talvez 2, 3 vezes no ano, Sim, além dos procedimentos. Realmente o dia a dia dele é na unidade de diálise, né, com os pacientes, com a equipe de enfermagem, com o nefrologista, e por isso que é importante essa troca de informações, né, essa troca de sim, informações com o time como um todo, tentar entender um pouquinho o momento que esse paciente está vivendo junto com os familiares, e aí sim você adequar a melhor opção de tratamento, né, a melhor opção de acesso para cada situação dele, né, então só colocando dois exemplos bem distintos. Uma coisa é um paciente jovem, né, que está entrando em diálise agora, uma perspectiva de vida pela frente, de transplante. Esse é um paciente que a fístula é a primeira opção, né? sim, Totalmente diferente de hoje, né, com o avanço que a gente tem das terapias renais substitutivas, a gente tem cada vez mais pacientes idosos, né, realmente idosos extremos entrando em terapia dialítica, né? Então, às vezes um paciente, às vezes até nonagenário, então é uma situação completamente diferente. Já um paciente, às vezes, idoso extremo, frágil, é um paciente que tem uma expectativa de vida baixa. Então, normalmente para esse paciente hoje, o que a gente indica como acesso definitivo é o próprio catéter semitunelizado. Então, coloquei duas situações bem extremas, né? Então, é óbvio que a gente vai ter uma série de singularidades e particularidades aqui no meio, e aí é onde entra realmente o papel do especialista, né, dentro da parte de sim, acesso, do time de acesso, é conseguir ir adequando cada vez melhor, né, as diferentes situações, seja para um paciente ou para os diversos pacientes como um todo, sim. e ao mesmo tempo centrando sempre essa análise e a tomada de decisões no paciente, né? Então, acho que isso aí que acho que é um grande ponto de inflexão que ocorreu aí de 5 anos para cá. Sim. E muito bem falado, né? Desses extremos, talvez o diferencial vai vir quando a gente desistir de vestir a mesma roupa nos dois extremos, né? De Exato. fazer essa expectativa nossa, não, eu vou fazer a fístula vai ficar perfeita, vai maturar naquele time que a gente espera, e aí vem a frustração da equipe, vem a frustração do paciente, né? Quando você não entende aqui esse extremo. E aí Exato. a gente retoma, né, a necessidade de um time que veja todos esses aspectos, que tenha um protocolo muito bem estabelecido e como a gente chegar num protocolo desse de assistência de atenção, processo vascular, como a gente caminhar, acho que de repente quem está lá na ponta na assistência deve se ver com tantas coisas que pensa, não dá nem para eu pensar como fazer diferente. Quando eu coordenava a unidade de nefrologia, a gente, dentro do núcleo de acesso vascular, uma das coisas que a gente fez diferente, que eu pensei diferente, e aí a gente começou a trabalhar alguns dados, foi infiltração de fístula, que a gente parou de ver como uma coisa comum, então trouxe indicadores para infiltração de fístula. Isso foi o pontapé
fé para a gente realmente estratificar um pouco mais o acesso e daí dar um guia para o enfermeiro assistencial poder guiar a sua assistência na diálise. E aí com pequenas coisas. Não, se é um paciente que já está numa maturação assistida, vamos ter essa atenção pelo menos mensal. Aquele paciente que não tem nada, aquele paciente liso, fístula perfeita, sem infiltração, a gente avalia trimestral. Isso, um paciente que está no seu último acesso, que fez infiltração recorrente, está aí no outro alerta, vamos avaliar semanal ou a cada diálise. Então, dentro de cada serviço, né, onde eu coordenava, a gente começou a ver assim, gerou bons resultados, mas confesso que não chegamos a escrever, né, a desenvolver esse protocolo. Precisamos fazer isso, viu, doutor? Vamos fazer. Vamos fazer isso, porque realmente acredito que você... Isso é o que a gente vê nos processos em gerais, né? A gente vê você gerenciar processos, você ter esse monitoramento, você trabalhar risco, barreira. Isso a gente já faz dentro dos nossos indicadores de qualidade, a gente já faz e vê com o resultado. Por que a gente não consegue fazer com acesso vascular? Né? Com certeza. Inclusive, como tu comentaste, que acho bem relevante, é que não é um evento menor, né? Já tem algumas publicações mostrando realmente que essas infiltrações aumentam, inclusive, a mortalidade do paciente. Sim. Porque nesse período ele não vai conseguir dialisar bem, às vezes precisa passar um catéter, aí entra dentro de complicações de catéter, né? Que ele pode ter complicação mecânica, pneumotórax, hemotórax, seja lá o que for, catéter que não funciona, catéter que infecta, enfim. Então, a gente realmente tem que considerar como se fosse um furo no pneu, né? Não tem jeito. Você não pode... O doutor falou do desgaste, né? O pneu você vai colocar, ele vai desgastar, mas se você colocar o pneu ali no campo... Se tentar andar com o pneu furado, vai dar problema, né? Geralmente dá. Então, a ideia é a gente evitar realmente essas situações que possam comprometer o acesso, né? Então, a gente tem que chegar realmente isso como um evento adverso até maior, no sentido do acesso, né? Não do paciente. A gente sabe que, obviamente, diretamente é muito raro trazer um risco pela infiltração em si ao paciente, mas, infelizmente, de maneira indireta, acaba tendo um impacto importante, muitas vezes, porque inviabiliza a conexão do paciente ao bote salva-vidas dele, né? Então, deixa de ser um evento clínico relevante, né? Perfeito. E desenvolvimento de protocolos para evitar e reduzir isso, acho que são fundamentais, né? Principalmente, como tu falaste, nas fístulas. Eu acho que prótese é bem mais tranquilo, né? Mas acho que em fístula nativa, principalmente aquelas que são recém-confeccionadas, né? Às vezes com veias limítrofes, acho que é aí onde o protocolo vai fazer uma grande diferença, né? Em reduzir tanto perda de acesso quanto eventos adversos de infiltração. Acho que uma progressão lenta do calibre da agulha, punção ecoguiada, né? Um mapeamento adequado do circuito do acesso em parceria do cirurgião com a unidade de punção. Acho que uma série de medidas que são importantíssimas, aí, baixo fluxo no começo e aumentando progressivamente. Acho que tudo isso é fundamental para dar segurança para todo mundo que está envolvido, né? Desde a parte técnica e para o paciente. E acaba sendo para a equipe também que gera essa satisfação, né? Você se entende como um ser que está gerando o bem, que está gerando melhora, né? É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente está atuando. O doutor falou aí da punção ecoguiada, já vamos nos caminhando daqui a pouco para o finalzinho. Eu sou uma curiosa, né? Eu sempre... Minha mãe me chamava de pulga de cós. Quando eu quero uma coisa, eu vou, até que não adianta, ninguém me tira do... E aí, dentro da ultrassonografia, já há alguns anos, né, venho construindo esse conhecimento. Mas o que eu sempre passo para os colegas é esse alerta. Isso também está nas diretrizes. O exame físico, a avaliação clínica, isso é o essencial, né? Isso, acho que é uma das perguntas que vem com maior nível de evidência de que realmente não justifica você substituir pelo uso da ecografia, da ultrassonografia,
Vamos estar falando sobre isso aqui presencialmente em agosto, com a presença do Dr. Tiago aqui no nosso evento, né, na nossa imersão, que vai estar trabalhando essa ultrassonografia. Quero ouvir sua percepção, para mim, para o enfermeiro, dentro da sua utilização de punção. É uma tecnologia que precisa, sim, ser conhecida, precisa se ter essa capacitação, mas precisa se entender quando, como, por que vai se utilizar, porque senão a gente acaba só gerando mais problemas. Essa é a minha percepção. Quero ouvir a do Dr. Tiago, para a gente se encaminhar aí para esse finalzinho. A gente vai precisar fazer uma live semanal, porque eu não falei da metade que eu queria falar. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vamos combinar outras, com certeza. Eu acho que o ultrassom hoje, na verdade, ele funciona como um estetoscópio, literalmente, né? Então, e aí existem dois universos, né? Tem um universo diagnóstico específico, onde tem uma série de critérios objetivos e tudo mais, né? E funciona realmente dentro de uma situação até de ato médico, né? Especificamente. Existe um outro universo gigantesco, e aí é onde eu acho que se insere praticamente todos os profissionais, que é a utilização dele como dispositivo de acesso à beira-leito, né? Sim. Inclusive onde eu me incluo, porque eu utilizo bastante ultrassom, mas eu não tenho expertise no sentido diagnóstico da tecnologia. Eu tenho muito pouco, na verdade. Sim. Então, ele como um dispositivo, ele como uma tecnologia realmente de facilitar e dar segurança a uma série de procedimentos, né? Hoje em dia, procedimento que eu faço de intervenção, de punção, de acesso, seja lá o que for. E hoje a gente vê também nas enfermarias e terapias intensivas, né? Com profissionais como um todo, né? Acessando situações hemodinâmicas, situações de derrame, enfim, do paciente como point of care. Então, acho que ele é fundamental e essa mesma percepção, acho que realmente ela tem que ser incorporada também dentro da unidade de diálise, com protocolos específicos aí, para auxiliar nessa função do acesso, da fístula, né? Eu acho que isso aí são protocolos que, com certeza, vão ter um impacto muito importante aí no desenvolvimento até dessa relação de confiança do paciente nesse início de tratamento. A gente sabe como é complexo, né? Você imaginar se sendo funcionado ali 6, às vezes 12 vezes por semana, a depender da terapia. Sim. Nesse início, que é mais complexo, ainda que a ficha não está totalmente desenvolvida, você aumenta o risco de acidente de punção, de infiltração. Então, obviamente, você desenvolver protocolos específicos onde você consiga visualizar o melhor local de punção, a melhor técnica, né? Então, o posicionamento das agulhas. Então, ter todo esse protocolo assistencial, eu acho que ele é crucial para garantir o melhor nível assistencial possível dentro da unidade de diálise. Então, eu acho que isso que fomentou, até conversando já com a Valkyrie, também com a Poliana, a gente tentar ajudar a desenvolver um protocolo aí, Sim. que a gente consiga, inclusive, publicar e tentar realmente compartilhá-lo a nível nacional, né? Sim. E que possa realmente impactar de maneira muito positiva, né, no dia a dia aí da unidade de diálise. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vamos encerrando por aqui. Infelizmente, quero deixar a minha imensa gratidão pela sua disponibilidade, pela sua presença, pela sua constância nessa educação, né, em compartilhar sempre. Quem não segue, siga. Eu fico realmente, principalmente nas postagens do Hospital AF, eu fico encantada. Na última uma delas, né, que eu vi o doutor falando de segurança do paciente, eu fiquei realmente deslumbrada. Muito bom, muito boa a sua atuação, de excelência realmente, que siga assim, contaminando cada vez mais para o bem e para o cuidado. Muito obrigada, quero que deixe aí sua palavra para a gente. Não, perfeito. Mais uma vez, gostaria de agradecer pelo convite, fico honrado sempre de estar participando de eventos voltados ao cuidado do renal. Fico lisonjeado aí pelas suas palavras. Tem que tirar uns 90%, porque palavra de amiga, você tem que dar o desconto, né? E fico
feliz além de todo esse aspecto, né, de sermos de profissões afins, né, dentro do cuidado, de sermos nordestinos, então fico muito feliz de estar podendo ajudar aí a Sim, desenvolver essa parte técnica e científica também da região, e te parabenizo, aproveitando também a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho que tu fazes aí. Eu tive a oportunidade de participar no teu último evento. Nossa, foi muito gratificante ver pessoas de várias regiões do Nordeste, ver o interesse, ver realmente o compartilhamento de conhecimento. E para mim é um prazer estar fazendo parte. E realmente conte comigo com o que eu puder ajudar. perfeito. Muito obrigada. Com sua última palavra do evento daqui do simpósio, eu deixo para a gente fechar essa importância em a gente estar agregando, estar nos unindo. O evento só foi possível graças a duas colegas maravilhosas, Priscila e Ana Lu, que uniram para esse movimento, e é o que o SAVE faz, é o que o doutor também está envolvido, é o que o pessoal do Recliva aqui está envolvido. Então, sigamos por aí que fica muito mais fácil, menos doloroso. Muito Perfeito. obrigada, E doutor. fico à disposição para outras oportunidades também. Perfeito, vou cobrar. Obrigada a todos que Legal. estiveram Bom por feriado a aqui. todos aí. Um Muito abraço. obrigada, abraço grande. Boa noite. Boa.